Sabe, quando a Primeira Guerra Mundial finalmente acabou, a poeira baixou, mas o que ficou não foi exatamente a paz. O que ficou, na verdade, foram as sementes de um conflito ainda maior. Aqueles 21 anos, entre 1918 e 1939, não foram de calmaria. Foi, na verdade, uma descida lenta, gradual, passo a passo, em direção a um abismo que, olhando para trás, parecia inevitável. Vamos mergulhar em como o mundo foi, pouco a pouco, sendo arrastado para sua maior tragédia. Para a gente entender essa história, nosso caminho vai passar por 4 momentos que foram decisivos. Primeiro, a gente vai ver as feridas abertas pelo Tratado de Versalhes, um acordo de paz que, na prática, acabou semeando mais discórdia. Depois, como o caos da economia e o sentimento de vingança abriram espaço para ditadores. A gente vai explorar também a perigosa ilusão de que fazer concessões poderia comprar a paz. E, por fim, a gente chega no pacto final, o ato que botou fogo no mundo de vez. Então, para entender a grande explosão de 1939, a gente precisa voltar um pouquinho, lá para 1919. O fim da guerra trouxe um silêncio, mas era um silêncio tenso. A tal paz que foi assinada não curou as feridas da Europa. Pelo contrário, parece que ela infectou tudo, criando um terreno envenenado onde a semente da próxima guerra achou o lugar perfeito para crescer. E aqui, gente, está o X da questão. Tudo é uma questão de perspectiva. Para os aliados que venceram a guerra, o Tratado de Versalhes era justiça. Mas para a Alemanha derrotada, que nem foi chamada para negociar, só para assinar o que já estava pronto, aquilo foi uma humilhação, uma sentença mesmo imposta. E foi esse sentimento que envenenou a política alemã por 20 anos. E olha, a sentença foi pesada. O exército alemão, que era um orgulho nacional, foi reduzido a quase nada. Uma força simbólica. Territórios históricos, como a Alsácia-Lorena, foram arrancados. E para fechar o caixão, veio o artigo 231, a cláusula de culpa de guerra, que forçava a Alemanha a assumir sozinha a culpa por tudo. Isso foi o combustível perfeito para o perigoso mito da punhalada pelas costas. Aquela ideia de que a Alemanha não perdeu no campo de batalha, mas foi traída pelos políticos em casa. As dívidas de guerra simplesmente estrangularam a economia alemã. Isso levou a uma hiperinflação em 1923 que é difícil até de imaginar. O dinheiro virou pó, literalmente. Pensa na cena, você ter que levar um carrinho de mão cheio de notas só para comprar um pão. Isso não foi só uma crise econômica, foi o colapso total da confiança na democracia, na ordem, deixou um vácuo enorme que foi preenchido por desespero e, claro, por muita raiva. E é nesse cenário, onde a esperança morre, o extremismo ganha vida. Foi nesse solo de colapso econômico e humilhação nacional que figuras como Hitler cresceram, oferecendo saídas fáceis, bodes expiatórios e, principalmente, a promessa de vingança. Enquanto isso, do outro lado do mundo, no Japão, o militarismo via a fraqueza do Ocidente como uma chance de ouro para construir seu próprio império. A República de Weimar, a democracia alemã, já nasceu praticamente com a corda no pescoço. Desde o comecinho, ela foi atacada por extremistas da direita e da esquerda, sempre com o fantasma de Versalhes assombrando. Teve um breve período de estabilidade ali nos anos 20, mas foi só um respiro antes da tempestade final, a Grande Depressão de 1929. Ela chegou e varreu o que restava dos alicerces da República, deixando a nação completamente à deriva. Agora vamos mudar de cenário por um instante, porque enquanto a Europa implodia, outra tempestade se formava lá no Oriente. O Japão era uma potência industrial que crescia muito rápido, mas não tinha recursos naturais. Para eles, a ordem mundial dominada pelo Ocidente era uma camisa de força. Os líderes militares de lá acreditavam que o destino do Japão era dominar a Ásia, e para isso, eles iam trilhar o próprio caminho, com ou sem a aprovação do resto do mundo. A invasão da Manchúria, em 1931, foi o primeiro grande teste para essa ordem mundial do pós-guerra. A Liga das Nações, que era a ONU da época, protestou, condenou e não fez absolutamente nada. A resposta do Japão foi simplesmente virar as costas e sair da organização. A mensagem ecoou pelo mundo e, pode ter certeza, foi ouvida com muita atenção em Berlim e em Roma. A lição era clara. A agressão, pelo visto, compensava. De volta à Alemanha, a Grande Depressão foi a gota d'água. Esse gráfico aqui mostra a ascensão meteórica do partido de Hitler. Em 1928, eles eram uma piada política, com só 12 cadeiras. 4 anos depois, em 1932, já eram a maior força do parlamento. Como? É que no meio do caos, eles ofereceram ordem. No meio da humilhação, eles prometeram vingança. E para todo o sofrimento do povo, eles apontaram culpados bem fáceis. E então,
veio o erro de cálculo que selou o destino da Europa. As elites conservadoras, que tinham mais medo do comunismo do que do fascismo, entregaram o cargo de chanceler, o chefe de governo, para Hitler. Eles acharam que podiam usar ele, controlá-lo para os seus próprios fins. Que erro fatal! Hitler não queria um pedaço do poder. Ele queria tudo. E em questão de meses, ele devorou o poder inteiro. E aqui a gente entra numa fase muito delicada, a do apaziguamento. Para entender essa política, a gente precisa lembrar o trauma da Primeira Guerra. Uma geração inteira de jovens foi perdida nas trincheiras. Então, a Grã-Bretanha e a França estavam dispostas a fazer praticamente qualquer coisa para evitar que aquele pesadelo se repetisse. E o Hitler, ele sabia disso. Ele apostou que o medo da guerra seria sempre maior do que a vontade de impedi-lo. O primeiro grande blefe de Hitler foi a Renânia, em 1936, uma violação escancarada de Versalhes. Dizem que os generais dele estavam apavorados, com ordens para recuar no primeiro sinal de reação da França. Só que a reação nunca veio. O mundo assistiu em silêncio. E naquele dia, Hitler aprendeu uma lição que mudou tudo. Seus inimigos falavam muito, mas, na hora de agir, não faziam nada. Logo depois, a Guerra Civil Espanhola virou uma espécie de laboratório para a Segunda Guerra Mundial. Enquanto as democracias ocidentais debatiam a não intervenção, Hitler e Mussolini intervieram com força total. A Legião Condor, da Força Aérea Alemã, testou suas táticas e suas bombas, transformando cidades como Guernica em alvos de teste para sua nova tática, a Blitzkrieg. A futura destruição da Europa estava sendo ensaiada ali, sob o sol da Espanha. A partir daí, o padrão ficou perigosamente claro. Cada concessão só aumentava o apetite do Hitler. Primeiro foi a Áustria, anexada em março de 38. Depois, ele exigiu a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, e em Munique deram a ele o que ele queria. Meses depois, ele engoliu o resto do país, quebrando todas as promessas e mostrando qual era a sua real ambição. Não era unificar o povo alemão, era conquistar. E essa imagem, ela é o símbolo perfeito da tragédia do apaziguamento. É o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain voltando de Munique, acenando com um papel e declarando ter alcançado a paz para o nosso tempo. Ele foi recebido como herói por um público que estava desesperado para acreditar naquilo. Mas a paz que ele segurava era uma miragem, uma ilusão, que ia se despedaçar em menos de um ano. Com a Tchecoslováquia fora do mapa, a ilusão da paz finalmente morreu. Ficou claro que o próximo alvo na lista de Hitler era a Polônia. Mas para atacar a Polônia, ele precisava garantir que a União Soviética de Stalin lá no leste não ia se meter. E o que aconteceu em seguida foi talvez o ato diplomático mais cínico e chocante do século XX. Um acordo que deixou o mundo inteiro de queixo caído. Imagina a cena. Os dois maiores inimigos ideológicos da Europa, o nazismo e o comunismo, de repente, apertam as mãos. Publicamente era um pacto de não agressão, algo que já desafiava toda a lógica. Mas secretamente era um acordo de ladrões. Protocolos secretos assinados ali dividiam a Polônia e os países bálticos entre eles. Na prática, Stalin deu a Hitler luz verde para começar a guerra. Com essa garantia no bolso, Hitler não perdeu tempo. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, usando como desculpa um falso ataque polonês que ele mesmo forjou, as forças alemãs cruzaram a fronteira. O tempo da diplomacia, das concessões, tinha acabado. A Segunda Guerra Mundial tinha começado. A Polônia não enfrentou uma guerra comum. Ela foi a primeira vítima da Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Não era uma batalha de desgaste, era uma batalha de choque. Colunas de tanques Panzer simplesmente rasgavam as linhas de frente, enquanto os bombardeiros Stuka aterrorizavam tropas e civis com aquelas sirenes infernais. O objetivo era simples: paralisar o cérebro do exército inimigo, causar pânico e colapso antes que qualquer defesa pudesse ser organizada. A Polônia lutou com uma coragem desesperada, mas a verdade é que não havia chance. A Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha, mas seus exércitos não se moveram no oeste. E aí, no dia 17 de setembro, a outra parte da armadilha se fechou. Cumprindo o pacto secreto, a União Soviética invadiu pelo leste. Atacada por dois dos maiores exércitos do mundo, por dois lados, a Polônia foi esmagada. E então, um silêncio esquisito, sinistro. A guerra tinha sido declarada, mas por 8 meses nada de importante aconteceu na frente ocidental. Os exércitos ficaram se encarando de longe, entrincheirados. A imprensa apelidou esse período de Guerra de Mentira. Mas não era mentira. Era só a calmaria antes da tempestade.
Era o tempo que Hitler precisava para se preparar para lançar sua fúria total sobre o resto da Europa. E foi assim que aquela paz frágil, construída sobre as ruínas de 1918, finalmente desabou. Foi uma falha em cascata, sabe? Uma paz vingativa que só gerou ressentimento, democracias que ficaram paralisadas pelo trauma do passado e, no fim, uma falha coletiva em confrontar a agressão quando ela ainda podia ser contida. A estrada longa e sombria que começou em Versalhes tinha finalmente chegado ao seu destino trágico em Varsóvia. E isso nos leva à pergunta final. Olhando para trás, para esses 21 anos, onde foi o ponto sem retorno? Foi lá na assinatura daquele tratado em Versalhes? Foi no dia em que o mundo ficou quieto enquanto Hitler marchava sobre a Renânia? Foi no momento da traição em Munique? Ou foi naquele pacto cínico assinado em Moscou? Em qual desses degraus a descida para a catástrofe se tornou de fato irreversível?